Olá, pessoal, professor Luciano aqui novamente. Hoje vamos dar continuidade nesse vídeo. Vamos para a próxima parte, né? Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com uma estrutura que a gente chama uma arquitetura de três camadas ou arquitetura de camadas tradicional. O nosso projeto aqui que a gente vai estar desenvolvendo, então, é um projeto com base numa arquitetura cliente-servidor, onde nós teremos o front-end separado. Não será desenvolvido através desses vídeos, né? É uma parte de uma outra disciplina, a disciplina de front-end que a gente chama, né? Então, aqui nesses vídeos nós vamos estar trabalhando com o back-end. Nós vamos estar trabalhando com o back-end no sistema, numa arquitetura monolítica, porém organizado com camadas, certo? Onde nós teremos a camada de controllers, a camada de services e camada de repositories ou data access layers, né? Então, só para reforçando aqui o que a gente viu em sala de aula, né, pessoal? O nosso back-end vai ser um API REST, a camada de Data Access Layer, ou também chamado camada de persistência, camada de repositórios. Essa camada é a camada responsável por fazer a comunicação com o nosso banco de dados. É ela que vai ser responsável por converter os objetos Java em instruções SQL, assim como o retorno dessas instruções converter para objeto Java de volta, certo? Ela tem essa responsabilidade. Então, tudo que for em relação a repositório, a persistência de dados, ficará dentro desta camada, em classes dentro dessa camada. Nós teremos uma segunda camada aqui, que será a camada de services, que vai ser as nossas regras de negócio. Então, que vai permitir cadastrar um usuário sem e-mail, se não vai, se vai permitir um e-mail qualquer, ou se tem que ter a regra de e-mail e tudo mais, né? Nesse sentido aí. E por fim, nós teremos a camada que vai ser a camada de controles, que vai ser a entrada e saída de dados. Então, a nossa interface de usuário, front-end, que é desenvolvido em outras disciplinas, com React, com outras tecnologias, elas vão ter que ter uma porta de entrada e saída, uma porta que ela vai conectar para solicitar as requisições. E essas serão as nossas controles. A gente já fez um exemplo aqui no nosso projeto, né? A gente criou a nossa controller, Greeting Controller. Então aqui nós já criamos uma porta de entrada dos dados, né? É o barra greeting. Esse é o nosso endpoint. Então nesta camada controllers ficarão os nossos endpoints para trabalhar. A camada controller, ela depende diretamente da camada service e a camada service depende da camada de repositório do Data Access Layers, né? Nosso banco de dados já está aqui e na infraestrutura vai estar tudo o restante, classes de configurações, o nosso type user, nosso enum, type use, nossas entidades e tudo mais, certo, pessoal? Então, no vídeo anterior, a gente criou a nossa primeira entidade, que foi o nosso user entry, né? Onde a gente já fez devidamente os mapeamentos, já fez toda a parte da entidade do factor entry, factor, né? Entry management, e a gente já colocou aqui para o Spring Data funcionar corretamente. Então agora a gente vai começar para a camada mais abaixo. Normalmente, pessoal, por mais que a gente começou aqui fazendo uma controladora, mas quando você vai desenvolver, normalmente você começa a desenvolver pelas entidades, daí você passa para o repositório, depois para o serviço e para a controladora. Por que que a gente faz isso, tá, galera? Porque é simples. Para qualquer uma dessas camadas poder ser feita, precisa já ter a entidade pronta, já está a classe da entidade pronta. Para a camada repositório, nós precisamos ter a entidade pronta. Como a camada service depende diretamente da camada repositório, então, para nós poder fazer ela completa, tem que estar a camada repository completa. Tem que estar essa camada de Data Access Layer aqui completa. Então, por isso que a gente faz essa Data Access Layer primeiro, depois faz a Service e depois a Controller, tá? É uma boa prática. Não que você não possa fazer o contrário, mas se você fizer o Controller primeiro, quando você implementar a Service, você vai ter que ir lá e corrigir ela, certo, pessoal? Então, aqui a gente vai seguir nessa lógica aqui. Então, nós vamos criar nesse nosso vídeo o nosso primeiro repositório, nossa primeira classe aqui de dentro dessa Data Access Layer. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá o que interessa. Bom, galera, primeira coisa, tá? O Spring Data JPA, ele utiliza o que a gente chama de uma programação declarativa.
Essas programações que nós estamos trabalhando até o momento, aqui a nossa controladora, o Grid Control, isso aqui é uma programação imperativa, a maioria da parte dela, né? Quando você faz um if, aqui você está fazendo, detalhando especificamente qual é a instrução que você quer que o computador execute. No caso do JPA, a gente não precisa declarar isso de forma explícita. Por quê? Porque ele tem uma implementação em tempo de execução. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar interfaces, apenas interfaces. É um conceito que é muito utilizado dentro do ecossistema Spring, porque daí ele já respeita um outro princípio muito importante dentro dos princípios Solid, né? Que é o princípio de inversão de dependência, né? A letra D lá, Dependency Inversion, né? Então, é muito importante ali. Então, aqui o que a gente vai fazer? Aqui dentro do package, eu vou pegar o package principal, eu vou dar um botão direito, New, só um pouquinho. New, Interface. Aqui a gente vai criar só uma declaração, pessoal, só uma abstração. Quem vai implementar isso vai ser o nosso Spring. Então, vou criar uma interface. Eu vou criar aqui um subpackage específico para os nossos repositórios, para a nossa camada de Data Access Layer. Então, eu vou chamar aqui de repositories. Repositories. E o nome dessa nossa interface vai ser o quê? Como essa interface vai ser responsável por toda a persistência da entidade user, lembra? Vamos voltar aqui o desenho. Nós estamos fazendo a interface aqui dessa camada. E essa camada, essa interface específica que estamos criando, vai ser responsável pela persistência dos dados da entidade user. Então, eu vou vir aqui e vou chamar ela de user repository, certo? Essa vai ser a nossa interface aqui que vai utilizar o Spring Data JPA. Para ele utilizar todos os recursos do Spring Data JPA, a gente estende, a gente faz uma herança, um extends da interface que já vem lá com o Spring Framework, mais especificamente com o Spring Data JPA, que é o JPA Repository. JPA Repository. Esse aqui vai ter todo ele, suas subinterfaces e superinterfaces, melhor dizendo, vai ter todas as partes de métodos CRUD e tudo mais, tá? Essa interface aqui, ela vai ter toda a parte de implementação do CRUD, para salvar, para buscar e tudo mais, tá? Claro que a gente pode criar alguns métodos mais específicos aqui. Então aqui, a gente é uma interface genérica, então nós temos dois tipos genéricos. O primeiro tipo é a nossa entidade que vai ser trabalhada por esse nosso repositório. Então esse vai ser o nosso repositório user, a entidade que ele vai trabalhar é a user entity. Dou Ctrl espaço para importar. E depois ele me pergunta qual é o tipo de dados da nossa entidade, da chave primária do nosso user entry. Lembra que nossa user entry, o tipo de dados da chave primária é o UUID. Então eu vou colocar aqui, que vai ser UUID, vou dar um Ctrl espaço, certo? Esse é o tipo de dados, beleza? Essa é a mágica da coisa, tá, galera? Só fazendo isso, nós já teremos toda a parte do CRUD, do Create, Read, Update, Delete, toda a parte de inserção de dados no banco de dados já vai estar pronto, tá? Eu gosto de colocar uma anotação aqui, @repository, tá? Mas não é obrigatório, isso aqui é opcional, tá? Eu gosto de deixar ali, mas não é obrigatório, porque quando você estende um JPA repository, o nosso Spring já sabe que esse cara vai ser um bin do user repository. Lembrando, pessoal, como é que funciona esse cara aqui? Esse cara aqui, ele vai ser implementado durante a execução do nosso programa. Ele é uma interface. A interface é só um contrato. Se nós olharmos no JPA Repository, nós vamos ter um extends aqui, por exemplo, do list CRUD Repository. E depois vai ter o CRUD Repository. Aqui vai ter uma interface, por exemplo, o método save. Que tem uma implementação? Não tem. É só uma declaração do método. Quando que vai ter essa implementação? Só durante a execução. Então, esse método aqui vai ser implementado durante a execução. E essa é a mágica da coisa, tá, pessoal? Aqui, para nós termos um repositório do user, a gente não precisa fazer mais nada. Todos os métodos de save, tudo vai ser implementado em tempo de execução. Certo, galera? Então, para esse vídeo eu vou finalizar por aqui mesmo.
No próximo a gente vai fazer a camada service e daí a gente vai começar a entender um pouquinho melhor essa questão aí, tá? Mas por enquanto já tem implementado o nosso repositório aqui com o básico, save, tudo está pronto. Com apenas 2 linhas nós temos todo o processo aqui do CRUD já implementado, ou melhor dizendo, já declarado uma possível posterior implementação. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo, um forte abraço.